Vamos lá, então? A gente Uhum. parou em um dos pontos É. educacionais da autoaceitação consiste em valorizar os nossos esforços de reeducação. Livro antigo 187, O O novo eletrônico, 98. o eletrônico 86. que é essa reeducação espiritual. Ponto crucial na conquista de condições psicológicas adequadas ao crescimento interior. Quando não valorizamos o que já podemos realizar, abrimos a frequência da vida interior para a descrença, o desânimo e a desmotivação, convidando os famanazes da maldade para dilapidem tesouros da nossa vida íntima. Então, quando a gente sempre fala que a gente não faz nada certo, está tudo errado, a gente nunca dá esse passo, a gente está abrindo um pedacinho de nós para que esses espíritos possam ter guarida dentro de nós. Não eles, mas as suas ideias. Não é isso? É. E a gente consegue ver as nossas, o nosso lado bom, as nossas vitórias. É mais difícil, né? Geralmente a gente vê primeiro o que não deu certo. A tendência é essa, né? É Não é? essa. É essa. Pois, E quando não, a gente vê o lado material. O lado Sim. material que a gente conseguiu até agora, entende? Aí a gente acha que a gente foi, que foi positiva com a vida. Mas o lado íntimo, o lado moral é muito difícil. A gente é o que a Leda falou, a gente vai ver sempre o lado ruim. E a gente não consegue visualizar, não sei se é porque é muito pouquinho que a gente caminha, né? Tem de milímetro em milímetro. A gente não enxerga essa. É difícil, viu, Valéria? É muito difícil. É que nem falar aqui, quando não valorizamos o que já podemos realizar, acontece isso. Porque a gente quer a perfeição. Tá falhando o seu microfone, Virginia, a gente não som tá consegue ruim. escutar o que você fala. Tenta desconectar ele do computador e conectar de novo. E agora? Agora melhorou. Então venha. Melhorou. Não, é que, voltando lá naquele parágrafo que você leu, que a gente não valoriza aquilo que a gente já pode realizar. Porque a gente fica sempre no sentido que a gente não pode errar, que a gente não pode falhar. Então, acho que isso dificulta. Ih, caiu. Mas aí que tá, né? Vamos lá. Por que a gente não pode errar? Por que a gente não pode falhar? Por que a gente tem que fazer tudo certinho? Por que a gente tem que ter grandes coisas? Tem que ser tudo grandioso. Isso não são crenças? Né? Aquilo que a gente colocou na cabeça, não é que colocaram. Então, nós permitirmos que colocassem que a gente tinha que ser grandioso. A Tamires ontem, na Mônica, eu falei assim, nossa, quem tiver assistindo a Tamires vai falar assim, acho que ela e a Valéria andam juntas, no sentido assim, busca lá dentro, busca no seu interior. Ela falou acho que umas 10 vezes isso, esse autoconhecimento. E aí a gente tem o autoconhecimento, aí vem a aceitação. Muitas vezes a gente não tem a aceitação, porque a gente só consegue 1 milímetrozinho. Se a gente ficasse feliz com esse milímetro, a gente seria muito mais feliz e forte, no sentido de autoestima, de alegria. A gente estaria se sentindo mais realizado.
mas a gente está no grandioso. E o grandioso não é desta terra. Não nos pertence. E muitas vezes a gente também olha para o outro. Ai, como é Uhum. boa pessoa, como é boa mãe, como é boa esposa, como é boa cidadã. E a gente não e se perde nisso, não se acha nisso, né? Porque enquanto a gente não olhar, igual você falou, para dentro, bem no fundo, fica difícil a gente ver o quanto que a gente já melhorou, né? O quanto que a gente Infeliz- caminhou nessa vida. Infelizmente, nesse momento, a gente vê as virtudes do outro e vê as falhas nossas, né? Nossa, velho. Aí é uma comparação que não tem, não é justa. Eu notei um Cada negócio, um tem, cada um é cada um. eu fiz uma anotação a respeito de um negócio sobre isso. Quem estava falando em vitória, né? E vitória nem sempre é o final do caminho. Por exemplo, decidir se modificar já é uma vitória, né? E a gente não percebe isso, porque as nossas vitórias a gente esquece fácil e fica olhando só para aquilo que não conquistou ainda. Complementando o que a Elisa falou, eu tinha uma vizinha onde eu morava, no Dário Coutinho, que ela falou assim: vive com o Zé que tu vai saber quem é. Então a gente sempre vê o outro, a gente vê o lado bom, mas vai. Ela falava assim, a gente olha. Porque assim, quando a gente está na convivência do dia a dia, é que a gente tem os pormenores. E para qualquer pessoa, o que que a gente vai ver? O que que a gente vai ver? Tem as dificuldades, os nossos aprendizados e os aprendizados com as outras pessoas. E aquela junção, né? A gente vai ter que aprender a ceder, né, na hora certa, vai ter que aprender a falar, não de uma maneira dura, malcriada, gritando, mas colocando aquilo que é do seu sentimento. Para mim não dá. O meu sentimento tá me magoando. Então eu falo, tudo isso faz parte do aprendizado da vida. E a gente está caminhando. Só falta aceitar tudo isso. Vamos andar um pouquinho? Agora vem a radiografia da exploração obsessiva. Etapa 1, Isso, obsessiva sob a menos-valia, tá? tá? Ou a baixa autoestima. É isso. O agente encontra, etapa 1, encontra campo vibratório para a sua intenção constritora. A sensação de incapacidade é aceita pelo receptor através das suas próprias crenças derrotistas programadas no inconsciente. Por que que ele traz isso? Porque assim, se a gente não tiver uma aceitação, uma boa autoestima, a gente sempre vai cair. Assim, a gente sempre vai estar abrindo guarda em relação a isso. E aí esses agentes conseguem trabalhar. Ah, tudo bem, é uma obsessão simples. Tá, mas vai cansando. Eu acho que tem um ponto a mais aí. A segunda parte que fala da gente, né? A Hum, primeira linha fala do de obsessor. como ele, como O ele faz. obsessor. Na segunda linha fala da gente. Está escrito lá, através de suas próprias crenças derrotistas programadas no inconsciente. Né? Aquilo volta a falar do inconsciente. E aqui, não fiquem bravos comigo, mas escutando vocês falarem, é exatamente o que está escrito aqui. Não, mas é É difícil. verdade, É é difícil. verdade. Não, eu não consigo ver minhas vitórias, só vejo as coisas que têm errado em mim. É isso. É verdade. É isso. Crenças Aham. derrotistas programadas no inconsciente. É, E é isso que a é. gente precisa mudar. De que forma que eu mudo isso? Programando meu inconsciente com crenças de vitória. A mínima coisa que eu consegui fazer, para mim é uma vitória. Porque se eu não tivesse feito, eu continuaria sendo o que eu era antes. Aí você fala assim, como que se programa o inconsciente? Traz para o consciente, você vai vivenciar isso no consciente. E ele vai para o inconsciente. O consciente é que programa o inconsciente. Então, para de falar que é difícil, porque você vai acreditar nisso, o inconsciente vai acreditar Uhum. nisso.
Para de falar que eu só olho a coisa, o lado ruim daquilo que eu falo, porque ele vai acreditar nisso e vai procurar olhar o lado ruim daquilo que a gente faz o tempo inteiro. Então fala assim, primeiro, é um desafio que eu vou vencer. Não é que é difícil, é um desafio que eu vou vencer. Segundo, pensa da seguinte forma, eu vou olhar para as minhas vitórias. Se eu não fizer isso, se eu não fizer essa programação, eu vou continuar sempre naquela roda lá de sempre é difícil, nunca vou conseguir. Oi? Eu posso, desculpa eu te interromper, que está tão bom esse aprendizado, mas eu posso mandar essa aula por uma pessoa que esteve aqui na minha casa, porque ele trouxe a caderneta porque quer entrar na FDJ, para eu ver o ano inteiro. Então, ele precisava ouvir isso. Assim, a gente pode conversar sobre isso depois. Vamos para a aula e depois você conversa em off, no sentido assim, a gente está preferindo que não saia muitas coisas. Convida para ele a participar. Convide ele a participar. Pode convidar, pode convidar sim. Isso. Entendeu? Mas a gente está realmente segurando um pouco e depois a gente conversa. Mas vamos lá, vamos na aula. Tá, vamos na aula. Posso falar da etapa 2? Etapa 2. O agente penetra a vida psíquica do receptor e estimula o sentimento de indignidade já presente na vítima. A vítima já tem essa indignidade. Não é uma coisa que é nova. A adesão, isso daí é o obsessor. A adesão espontânea no clima de revolta em funções das frustrações da vida. A gente vem para a Terra para uma escola. E se a gente se frustra com tudo que vai acontecendo, o que vai acontecer com a gente? A gente sim vai estar sempre infeliz. A gente sempre vai estar, nossa, como foi seu dia? Bom dia para você. Porque para mim, aí começa o rosário. Não tem nada, ela não consegue enxergar. É uma forma, é uma abertura. E isso eu posso dizer que é uma crença também que está ali. Eu tenho que ser 100% feliz. Ninguém é 100% feliz. A gente está em aprendizado. Ou então as pessoas colocam, nossa, eu tenho tantos problemas. Não, temos aprendizados. Porque eles nunca vão cessar. Porque a gente está numa escola, que é a Terra. Aí se a gente abre tudo isso, ele está lá. Ele vai só começar, ó. Esse sentimento de vítima, de que mesmo de vitimismo. Tudo é comigo, tudo acontece comigo. Ai, mas a minha filha, o meu marido, todo mundo. E eu? Eu só respondo por mim, pelos outros. Então, essa é uma... Você já falou um pouco da etapa 3. Já passei. Já atropelou as etapas. Alguma complementação? Não. Etapa 3. O agente trabalha com informações sobre as mazelas do seu alvo. Que é o que o Sérgio está falando. Se é marido, se é uma esposa, se é problema de saúde. O marido e a esposa se os seus problemas, a sua doença, aquilo que te deixa ali, ele vai ali te cutucando. E aí a parte de baixo, como diz o Sérgio, são a esposa, o marido, os filhos. São criadas as justificativas autodefensivas para a conduta invigilante. É sempre o outro, é o marido, como a Valéria falou. Né? Quer ver uma desculpa legal? É difícil. Não é você que não está se aplicando, é que a coisa é difícil. Não é. Aí você fala assim, vai ser simples. Não, vai. O que preciso? Eu preciso me conhecer. Eu preciso me conhecer e eu preciso me aceitar. Que eu não sou santa, que eu perco a paciência, que eu tenho dificuldades de falar de mim, que eu não gosto, eu prefiro ver o outro. Grande parte do problema é que quando a gente não está bem, a gente olha para fora. Olha para os outros, olha para o lugar onde que trabalha. Ah, não está legal na casa espírita. São as pessoas da casa espírita que estão me causando mal.
não tá legal no estudo, é porque esse pessoal fica falando muito lento aí, não dá para acompanhar. Então, sempre são os outros. Essa é a nossa dificuldade em resolver os nossos problemas. É a famosa transferência, né? Etapa 4. Terceirização. Terceirização. Terceirização, terceiriza o problema, né? E assim, né? Aí a pessoa vai porque o marido, né, não está deixando ela crescer, porque é o outro que faz errado, ela se separa do marido e casa com outro que também é igual. Todo mundo é igual, porque o problema não está nela. Não está no outro, está em si. É. Etapa 4. Sugestões hipnóticas de autodesvalorização através de ideias imaginárias do desprezo de outrem. Alguém já passou por isso? Nossa, mas aquela pessoa não gosta de mim. Nossa, você consegue sentir. Começa a vir do nada. Começa a vir essa ideia. Aí, Estão me expulsando de lá. estão me expulsando. Olha, como me convidaram. Você viu como ela me cutucou? Você viu Nossa. como ela falou? Tudo que ela fala é para me cutucar. É tudo para me cutucar. A pessoa não tá nem aí para ela. Então, Ela nem sabe que a pessoa bom. existe. Eu E tenho aí uma, você eu tenho acha uma, que é tudo para você. eu tenho uma colega de trabalho que ela diz que todo mundo, todas as pessoas não gostam. Ah, essa pessoa não vai com a minha cara. Não sei o que. Mas todo mundo que trabalha na prefeitura, ninguém vai com a cara dela. A gente já dá risada, cara. Aí, assim, aonde que a gente pode ver? O estado íntimo dessa pessoa é de insatisfação consigo próprio, levando a culpa e a apatia antes aos ideais superiores. A gente pode até falar assim, nossa, mas como é essa pessoa? Mas a gente não consegue imaginar a dor e a solidão dela. Como ela se sente realmente, é o que ela vê. Ela quer ser acolhida, mas acolhida do jeito dela. O que eu acho interessante, né, que se a gente for ver etapa 1, 2, 3 e 4, vai agravando o sentimento que você viu na etapa anterior, né? Agravando e aprofundando mais o sentimento. Porque assim, vai começando de leve, né? É. Ganhou brecha, aí vai aumentando, até que ele possa chegar numa subjugação. Me deu espaço, eu vou fazer. Etapa 5. Tecnologias avançadas para instalar a descrença e o sentimento básico para consumar uma queda moral. São as traições. Ninguém consegue explicar. São as brigas. Muitas vezes você deixa de falar com o pai, com a mãe, com o filho. Você acaba com toda a paz da família, com amigos que são muito próximos. E como que fica, né, esse obsediado? Estado íntimo de falência, cujo nome é desânimo. A doença de quem desistiu. Ela desiste. Ela passa, a vida vai passar por ela, mas ela não passa pela vida. Ela vai desistir. É triste. Aí você fala assim, existe isso? Existe. Muitas pessoas existem, sim. Etapa 6. Exploração do receptor nos programas de ataque e interferência na sociedade carnal. Assalariado carnal. Eu vejo assim, não sei se eu estou certa. São aquelas pessoas muito presas. Na realidade, ele está falando do obsessor aí, né? O obsessor, ele explora o obsediado em ataques na sociedade carnal. É isso que eu entendo. Aquilo que ele mais assim, tem de... Na convivência, né?
na convivência, mas também naquilo que ele, na crença dele, né? Das Mas só que assim, nesse passo aqui, ele já está tão tão doente. desanimado, tão doente, que ele não tem mais vontade. É porque assim, ó, É a subjugação total, né? total dependência em quadros de adoecimento psíquico. Ele está totalmente doente, ele é subjugado, ele é comandado pelo espírito. Ele não tem vontade própria, é isso? Sem Não. vontade própria? Subjugado. Quem comanda é o espírito. Quem comanda é o espírito. Ele começa a fazer coisas que você fala assim, nossa, eu nunca acreditei que ele pudesse fazer esse tipo de coisa. Você não tem uma justificativa. É o comando do espírito que está ali. Ele já está fora de comando total. Ele não é um fantoche, né, na mão do. Ele é um É um fantoche. fantoche. Os exemplos que trazem o livro dos médiuns e do livro dos espíritos é aqueles que, assim, ele tem um exemplo que o espírito manda ele rastejar e ele rasteja. Entendi. Então, vamos lá. O conceito de vigilância vai muito além do disciplinar os pensamentos. É o campo do sentimento que nasce essa esmagadora maioria das obsessões. A capacidade de pensar livre ou decidir por nós é quase nula no concerto universal. Vivemos em regime de contínuo intercâmbio e interdependência. Você lembra que eu estava conversando com vocês essa semana que a gente chegou à era dos sentimentos? E como que eu conheço meus sentimentos? Me autoconhecendo. Então, se eu tenho esse sentimento de raiva, ok, mas o que me leva a ter esse sentimento? Eu preciso compreender. Eu compreendendo, eu estou me autoconhecendo. Me autoconhecendo, eu começo a me defender de mim mesmo, das minhas ações. E dessa forma, de toda a influência que eu possa ganhar. Deu para compreender? Deu. Eu acho que tem um ponto a mais aí que a gente precisa comentar. Você vê. É isso. A capacidade de pensar livre ou decidir por nós é quase nula no concerto universal. O que significa? Os pensamentos que a gente tem não são só nossos, né? É de todos. E aí tem a pergunta 459 lá do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Mais do que a Aí o gente espírito imagina. Mais do que responde. imaginamos. Mais do que a gente imagina. A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Espera um pouquinho só. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Né? O que acontece nesse caso é o seguinte: dependendo se você faz orai e vigiai, né? Quem está te dirigindo são espíritos benevolentes. Mas se você deixa o seu pensamento ser tomado por espíritos menos esclarecidos, os seus pensamentos se mesclam com os deles e aí você toma decisões erradas na vida. Mas eu posso falar uma coisa? Eu não estou dizendo que está errado, não. Mas existe o nosso lado também de alimentar tudo desse fator. É o que eu quis dizer. Porque... A nossa frequência, a gente que se liga a eles, né? Porque assim, quando a gente vai fazer resgate, quando a gente vai fazer auxílio, muitas vezes o obsessor fala assim pra gente, eu não aguento mais, me tira daqui, porque eu vim para atormentar, mas agora quem me atormenta é ele. Pelo amor de Deus. Como isso é possível? Daqui. Oi? Como que é isso possível? Como isso é possível? Então, é a frequência que o Sérgio estava falando. A gente vai baixando a nossa frequência, ele veio com uma frequência baixa, mas às vezes com a falta do nosso autoconhecimento, com as coisas que a gente se perde, a gente consegue ter sentimentos e atitudes piores do que aqueles que não conhecem o amor. Eles chegaram para
nos fazer mal, mas quem Obsediado. acaba fazendo mal somos nós. E aí, quando a gente vai para um resgate, para um auxílio, a gente ouve, não é uma, duas vezes, a gente ouve muito isso. Muito obrigada, eu não aguentava mais. Eu já estou no meu limite, eu já estou aqui chorando, eu vou para qualquer lugar. Se você me levar para qualquer lugar, eu vou. Não Que pode horror. esquecer que existem 4 tipos de obsessões: espírito com espírito, espírito com encarnado, encarnado com encarnado, encarnado com espírito. Com desencarnado, né? Com espírito. É isso aí. Vocês querem ver? Quando uma pessoa desencarna, uma pessoa querida desencarna, né? E a pessoa que ficou, ai meu Deus, ela não podia ir, nossa, porque Deus me deixou, e ó, que tristeza. Essa pessoa está obsediando o que desencarnou. Muitas vezes o plano espiritual Atrapalhando, né? precisa adormecer esse espírito, isolá-lo completamente das vibrações que o encarnado está tendo, porque senão ele não consegue crescer. Isso Verdade. daí também acontece bastante. Por Acontece. favor, ai, ele desencarnou, então agora ele vai me ajudar. É. Aí você passa a fazer todos os 580 pedidos para ele. Paz, serenidade, luz na casa. Ele não consegue nem ter luz com ele não está conseguindo nem andar direito onde ele está. Aí você quer que ele continue fazendo as coisas que ele fazia aqui. Por que que você foi embora e me deixou sozinho aqui? Coitado do espírito, né? É assim, então nós não somos tão anjos assim, sabe? As nossas asas estão meio quebradas. E tudo vem do pensamento e do sentimento. Eu vou encerrar esse capítulo, tá? Tá. Somente a oração ungida pelos sentimentos elevados, a intenção nobre e perseverante, seguidas das Onde tá isso? Aqui. Somente a oração ungida pelos sentimentos elevados, a intenção nobre e perseverante, seguidas da conduta reta, podem estabelecer um clima de autonomia psíquica desejável, que nos defenda da dominação dos interesses inferiores à nossa volta. O orai e vigiai sempre. Mas não adianta só orar e vigiar. Tem que mudar. Orar, vigiar e trabalhar consigo mesmo. Para depois trabalhar com o outro. Porque fica lá, passa o tempo inteiro orando e vigiando, mas não fazer nada, não vai adiantar muito. Não sai do lugar, né? Fica estagnado. A mesma coisa sempre. Passa a vida inteira orando e vigiando, né? Porque os E não, pensamentos atraem cada vez mais espíritos afins, né? Algo que vocês gostariam de colocar nesse capítulo? Não, Eu tenho a última frase só. Tá. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, também falsos testemunhos e blasfêmias. Só carregamos por fora o resultado do que temos por dentro. temos Então, por os dentro. sentimentos estão ali. Então, os sentimentos é que nos guiam. O que fala o nosso coração hoje, nesse domingo chuvoso? Gostoso. Bom para ficar deitado, descansando. É gostoso. É, Mas o que fala o coração? Como que o meu coração está? O que fala esse coração? Eu sinto um pouco de tristeza. Tristeza. Então, busca essa tristeza. O porquê dessa tristeza? Esse é o se autoconhecer. Aonde que vem? O porquê desse sentimento. E se você não achar a fonte dentro de você, é a fonte externa baseada naquilo que você pensou que atraiu esse tipo de sentimento.
Então, sei lá, hoje deu tudo certo. O filho melhorou da Covid, as coisas estão boas, o tempo está chuvoso lá fora, mas está gostoso que eu estou assistindo televisão. Mas por que eu estou triste? Será que eu não abri uma porta? Exatamente isso. Será que eu não abri uma porta? Então, orar e vigiar. E aquilo que a Leda, a gente estava conversando um pouquinho. Buscar esse autoconhecimento, mas olhando para nós com muito amor. Mas com muito amor, com muita aceitação. Aceitando que às vezes é na simplicidade. É na beleza de uma rosa, é num canto de um passarinho que a gente vai sentir a nossa paz naquele momento. E aquele momento é que vai nos fortalecer durante todo o dia, para que a gente possa ir se fortalecendo cada vez mais. Mas é que nem no início da nossa conversa. A gente quer, todos nós, não é? Queremos coisas grandiosas. E essas coisas grandiosas não faz parte da Terra. Uhum. Então vamos se alegrar. A gente tem vida. A gente está vivo. A gente tem saúde. A gente está aqui nessa tarde. Então vamos abrir esse coração e sentir toda a espiritualidade do Hospital Santa Cruz que está conosco. Uhum. Nos fortalecendo. A gente fala, a gente escuta, não é? A gente tem o dom de decidir o que é certo, o que é errado, tudo isso. Né? A gente pode levantar daqui e ali, voltar. Então, eu acho que essas coisinhas que E a gente também, tem que Valéria, agradecer todo dia. né? Todo dia. E também não se importar com a opinião alheia, né? Não se importar com a opinião alheia. Não dá. O mal da gente é querer agradar todo mundo. Aí fica difícil. A gente vai voltar, a gente vai conversar bastante. Nossa, esse estudo é maravilhoso. Eu falo que esse livro ainda vai uns 2, 3 meses ainda.